Amigos e amigos lotequeiros de todo o Brasil, eu sou o Evandro Correia, esse é o canal A Fera dos Palpites. Eu quero registrar aqui a contribuição do nosso amigo Josué Santos. Ele nos informa que o canal do Moisés Rodrigues da Costa é o grande campeão do 875. Ele fez os 14 pontos, parabéns Moisés. Ele usou 3 triplos e 5 duplos e gastou R$ 864. Em segundo, ficamos nós, até onde nós sabemos, nós fizemos 13 pontos, a Fera dos Palpites, e com 12 pontos, os canais Minha Loteca e Loto. Parabéns a todos e vamos continuar, vamos nessa luta pelos 14, né? Então, vamos a esse torneio que promete ser muito difícil, torneio 876. No jogo 1, Palmeiras e Corinthians, eu fico aqui com Palmeiras seco, né? Corinthians ganhou aí, mas continua oscilando. Eu não vejo, diante dessa situação de queda de técnicos, chegada do novo técnico, eu acho que o Palmeiras não vai perder esses 3 pontos, não vai deixar em casa essa distância para o Flamengo, e essa perseguição aí continua. No jogo 2, Cruzeiro e Atlético, eu vou de Cruzeiro e coluna do meio, né? O Atlético também ganhou no meio da semana, né? Mas não acredito aqui diante do Cruzeiro. Ou o Cruzeiro ganha ou o Cruzeiro empata. Então no jogo 2 é coluna 1 ou coluna do meio. No jogo 3, Internacional e Fluminense. Fluminense acabou de ganhar o São Paulo dentro de casa, né? Então eu vou, mas mesmo assim eu continuo. O Inter em casa eu acho que ele é muito forte. Eu vou aqui de Inter seco no jogo 3. No jogo 4, CSA e Vasco. Vasco, uma situação muito difícil. Tá reclamando agora, teve problemas com a arbitragem do último jogo. E eu vou aqui, o problema foi sério lá com o Palmeiras, né? E eu vou nesse jogo aqui de CSA, coluna 1, e empate, coluna do meio. No jogo 5, Fortaleza e Ceará. Clássico cearense. Ceará também ganhou agora, né? Mas eu acho que o Fortaleza, ou ele ganha ou ele empata. Então eu vou ficar aqui no jogo 5, com Fortaleza, coluna 1, ou empate, coluna do meio. No jogo 6, Brasil de Pelotas e Oeste, 2 times que adoram empatar. Então aqui pelo fator casa e pelo histórico dos 2 times, eu vou ficar aqui com Brasil de Pelotas e coluna do meio. No jogo 6, coluna 1 e coluna do meio. No jogo 7, Guarani e Ponte Preta. Não acredito que a Ponte vai dar trabalho para o Guarani, pelos jogos que vem fazendo. Eu acredito nesse jogo ou da Guarani ou da empate. Então eu vou de coluna 1 no jogo 7, coluna 1, Guarani ou coluna do meio, empate. No jogo 8, Sport seco, Sport e Criciúma. Criciúma não vai dar trabalho aqui para o Sport. Nesse jogo aqui, pelo histórico do Sport e pela situação do Criciúma, apesar de vir empatando muito, mas eu acredito que nesse jogo que vai dar Sport seco. Eu vou de coluna 1, Sport. No jogo 9, CRB e Atlético Goianiense. Outro joguinho com cara de empate. Mas pode dar qualquer coisa, né? É um jogo para triplo. Mas aqui eu vou ficar também no jogo 9 com coluna 1, CRB, e coluna do meio, empate. No jogo 10, o jogo mais difícil da rodada para mim, Goiás e Santos. O Santos ganhou fora de casa e o Goiás ganhou com dificuldade, ganhou do Avaí 2-1, deu trabalho. E o Goiás perdeu para o Atlético. Então, o Atlético que vem ruim das pernas. Então, nesse jogo, o Goiás perdeu fora. Nesse jogo aqui, jogo 10, eu vou insistir no Goiás pelo fator casa. Apesar de ser o Santos do outro lado, eu vou de Goiás, coluna 1 e coluna do meio, empate. No jogo 11, São Paulo e Atlético, pela situação do Atlético, essa questão de técnico, o técnico do Atlético vai para o Corinthians, o time ficou meio empatado, a situação... essa situação passou para o campo porque o Atlético Paranaense empatou com o Cruzeiro em casa em 0-0.
Eu acredito que aqui ele não vai dar trabalho para o São Paulo, apesar do São Paulo ter perdido agora há pouco, de 2-0. Né? Então, perdeu em casa. Mesmo assim, eu acho que o São Paulo não perde essa parada para o Atlético Paranaense e eu vou no jogo 11 de São Paulo seco. No jogo 12, eu não tenho que falar, Flamengo seco. Bahia não vai fazer frente para o Flamengo, abaixo dessa disputa entre Palmeiras e Flamengo. Jogo 12, Flamengo seco, Flamengo e Bahia. No jogo 13, Chapecoense e Grêmio, coluna 2, seco, Grêmio. Chapecoense também, como eu falo, já está. Ele pode arrumar as balas para a Série B. Então, no jogo 12, do jogo 13, Grêmio seco. No jogo 14 é um clássico. Eu gosto desses jogos. Um futebol muito mais bonito de se ver, um futebol organizado. Todo mundo está indo. É Liverpool e Manchester City. Todo mundo está indo no Liverpool. Eu vou aqui no Liverpool e vou no coluna Liverpool, coluna 1 e coluna do meio, empate. São esses os nossos palpites do concurso 876. Boa sorte a todos e até a próxima.